O maior vexame da história do São Paulo aconteceu e os torcedores estão já ficando sem gosto de assistir o clube pelo Brasileirão. O São Paulo passou pelo maior vexame, a derrota por 6-0 para o Fluminense de Zubeldia foi cruel, mas foi sim fundamental para expor todo o lado negativo, a doença que já está sendo criada há anos dentro do clube e todo mundo está fechando os olhos. Inclusive a torcida organizada, que por muito tempo ficou com a boca fechada e suportou os erros que aconteciam de Júlio Casares, enquanto a torcida comum tentava pressionar todo mundo. Muitas das vezes a torcida organizada, que está muito feliz lá com a casa da Independente, que eles ganharam, que eles conquistaram aí na frente do Morumbi, estão ganhando muito dinheiro, e aí ficaram muito quietinhos quando começou os erros da atual gestão. Mas agora que todo mundo já está vendo essa doença que está acontecendo há anos, aí sim, agora a torcida está pressionando, todo mundo está expondo o que é a gestão de Júlio Casares, mas finalmente, porque o São Paulo conseguiu a maior goleada sofrida na história do Brasileirão, igualando o 7-1 de Vasco da Gama lá em 2001. Mas o clube, que era sinônimo de competência, de transparência, de um clube sério, hoje viu tudo isso virar pó. A gestão de Júlio Casares, que é o principal culpado disso tudo, está acabando com a história e a imagem do São Paulo. E claro, um clube que não tem transparência, não tem governança, não tem seriedade. E como disse Luiz Gustavo após a saída do jogo, um clube que não tem honestidade. Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje. Desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada. Do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida no passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. É claro que a gente vai passar vergonha e vai destruir o passado, o presente e o futuro do clube. E ainda mais com conselheiros. Conselheiros esses que muitas das vezes não tem culpa de nada, né? Nunca sai o nome de ninguém, ninguém nunca fala sobre eles, mas são eles que todos os anos estão comandando os presidentes do São Paulo Futebol Clube, inclusive as eleições que já teremos no São Paulo Futebol Clube, mas que todo mundo está jogando uma coberta por cima dos problemas para ver se reelege alguém ali amigo de Júlio Casares. E é claro, se tem um culpado hoje do São Paulo, ele tem nome e sobrenome, esse cara é o Júlio Casares. Não tem como tirar toda a culpa desse cara. Ele que chegou no São Paulo prometendo acabar com as dívidas, ser mais transparente, fazer reuniões ali online para que os torcedores entendam o que está acontecendo dentro do clube. A gente vê tudo ao contrário dentro do São Paulo hoje. E com certeza esse é um dos grandes problemas. Cadê a honestidade de quem pedia voto, quem pedia confiança do torcedor, mas hoje se esconde e vira apenas um gestor de Instagram, né? Porque para tirar fotinha no Instagram, para fazer selfie, aparecer em eventos ali, falar besteiras na internet, e inclusive tentar aí sobrepor o clube no Instagram, já que ele gosta de anunciar as contratações que o São Paulo faz no seu próprio Instagram, antes mesmo do canal oficial do São Paulo expor isso para a internet. Isso tudo mostra o porquê Júlio Casares tem uma gestão muito infantil dentro do São Paulo e ele é o principal culpado. Mas claro, o São Paulo não é feito apenas de um homem, tem vários outros líderes que também têm que ser questionados. Começando pelo Muricy Ramalho. O que está acontecendo com um treinador que é ídolo do São Paulo? Ele está querendo queimar sua própria imagem? Por que tantos erros? E tem que vir Luiz Gustavo no final de uma partida de 6-0 expor a falta de honestidade lá dentro. Porque tem que ser o Crespo, que o coitado pegou um barco já dentro da tempestade, sem possíveis reforços e com a venda de grandes jogadores da base. E aí ele que tem que chegar na coletiva e falar o que está acontecendo. O porquê Muricy Ramalho não tem peito para chegar em entrevista e falar todos os problemas internos que estão fazendo o São Paulo passar por essas vergonhas e vexames históricos. Muricy Ramalho talvez não tenha aquela culpa de ação, mas tem de omissão. Um cara como ele tem ali sim a responsabilidade de chegar para o torcedor e falar a verdade. É isso que o torcedor esperava quando ele assumiu o cargo de diretoria e não ficar quieto e de férias dentro do clube recebendo ali dinheiro, mordomias para ficar calado. Se ele quer se juntar a Júlio Casares, Leco e companhia,
que ele seja justo com o torcedor pelo menos. Vá se juntar, mas deixa claro para o torcedor, porque dessa forma você vai manchar a imagem também como ídolo do tricolor, como a atual gestão está manchando a imagem do São Paulo para o Brasil e para o mundo inteiro. E outro grande problema do São Paulo é o senhor Leco, ele que está há muito tempo já no tricolor paulista, já criou diversas polêmicas e o Júlio Casares ainda coloca ele embaixo do seu braço. Claro, agora não tem mais como ele eleger o Leco. A gente lembra que alguns anos atrás, Júlio Casares estava fazendo um tapete vermelho para o Leco ser o próximo presidente do São Paulo. Mas graças a essas vergonhas que são passadas dentro de campo, isso mostra a doença que é esse grupo de política do São Paulo. Junta esses conselheiros com Leco, Rui Costa, Júlio Casares e transforma o que a gente está vendo no São Paulo dentro de campo. E graças a Deus temos jogadores com a hombridade e a honestidade de Luiz Gustavo, que chega e escancara qual é o real problema do São Paulo. E isso deixou muito claro, não só na fala do jogador, mas também nas atitudes dos jogadores do São Paulo, o elenco inteiro dentro de campo, na derrota contra o Fluminense. E é claro, o grande problema do São Paulo hoje é a falta de governança e também a transparência que não tem dentro do clube. Isso é evidente. Tem problema dentro do São Paulo e tá todo mundo calado. E isso, se continuar acontecendo, vai ser o grande câncer do time do São Paulo para 2026. Esse vai ser uma doença que vai tornar o São Paulo paralisado no ano de 2026 e com grande risco de cair para a Série B, e ainda mais no ano eleitoral. Eu quero saber o que vai acontecer com o São Paulo se todo mundo continuar com a boca fechada dentro do clube. Eu espero que os ídolos que estão lá dentro, pessoas que sejam honestas e querem a sua imagem ainda limpa com a torcida, abram a boca nesse final de temporada. Porque se todo mundo ficar calado, saiba, a revolta da torcida será contra todos. Ninguém vai sobrar dentro desse clube. A reforma desse estatuto, que tá velho, com areia, já tá um estatuto com várias teias de aranha, protegendo muitas das vezes salários, permissões para viagens, lugares no estádio de alguns conselheiros vitalícios. Eu sei que tudo isso vai acabar. E vai acabar porque ninguém está abrindo a boca. E se ninguém abrir a boca, eu tenho certeza que o torcedor vai transformar a vida de cada um num verdadeiro inferno. Vai fazer eles pedirem para sair de dentro do São Paulo, porque o que está acontecendo tá muito estranho e todo mundo tá de boca calada. E claro, eu não poderia deixar esse vídeo ser uma parte específica, direcionada a um nome. Rui Costa, você ainda não mostrou para que veio para o São Paulo, o seu cargo parece estar vago e você se esconde também embaixo dos braços do Júlio Casares, igualmente ao Leco. Você nunca tem atitude e quando vem para as câmeras é para tentar diminuir a fala de Luiz Gustavo, que demonstrou honestidade, escancarar o problema do São Paulo e o problema de Júlio Casares, que nunca vai à frente das câmeras assumir a sua responsabilidade. Quando o Luiz Gustavo faz isso e mostra esse problema, o Rui Costa tenta calá-lo, falar que vai fazer uma reunião de olho a olho com o jogador para tentar identificar o problema. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, Caleri, Luciano, Arboleda, todos esses jogadores têm peito para peitar qualquer um dessa diretoria. Os torcedores do São Paulo confiam nesses jogadores e confiam na honestidade e hombridade desses caras. Já você, Rui Costa, a gente tem repúdio de você, repúdio da sua turma. Então, não tente calar nenhum jogador do São Paulo quando tenta expor os problemas. Eu sei que tudo isso é um jogo político, como a gente vê também na política do Brasil. Mas dentro do São Paulo é diferente, os torcedores se importam e os torcedores se unem, e se unem verdadeiramente contra quem está prejudicando o São Paulo. E nesse momento é você tentando calar a boca de um dos jogadores que foi honesto e demonstrou que sim, falta a atitude de pôr a cara de Júlio Casares, Leco, sua e do Muricy Ramalho para resolver e esclarecer os problemas que estão afetando o São Paulo e estão fazendo ele correr risco para a Série B. E para quem acha que esse momento da goleada foi apenas um caso à parte, eu vou trazer para vocês fatos que aconteceram nessa temporada, mais de um, que mostram a completa desorganização, desgovernância e falta de transparência e hombridade
dos diretores do São Paulo Futebol Clube. Nós começamos o ano com o treinador Zubeldia e a gente viu ele recebendo propostas de seleções e clubes gigantes da Argentina para voltar para a casa dele, mas mesmo assim ele foi sincero, manteve a postura e disse que tinha um compromisso com o São Paulo Futebol Clube. A gente viu ele na Libertadores passando na fase de grupos, conseguindo mesmo com vários desfalques a classificação com a segunda melhor campanha do campeonato. E aí quando é para ir para as oitavas, quartas de finais, o que acontece com o treinador? Simplesmente o São Paulo demite Zubeldia e aí contrata o Crespo. Crespo, que estava lá do outro lado do mundo, já tinha saído também no momento conturbado com as equipes da Arábia Saudita, já que ele ganhou um título e depois teve fracasso no campeonato. Mas, mesmo assim, vocês demitiram o Zubeldia, que estava fechado com o elenco, os jogadores já tinham dito isso, e contrataram um Crespo, repatriaram ele para nada. E aí, o que vocês fazem ainda para trazer ele num bom momento, o Crespo, né? Vocês vendem Ferreirinha, que estava jogando muito, Matheus Alves, que era a melhor alternativa no meio de campo do São Paulo, já que o Oscar não consegue jogar, e também venderam o William Gomes, que hoje é destaque principal do Porto na Champions League. E aí, quando vocês fazem tudo isso, vocês têm a oportunidade de, pelo menos, acalmar o torcedor do São Paulo com a chegada de Marcos Leonardo para um jogo importantíssimo para a Libertadores. Mas o que acontece com vocês? Vocês simplesmente se negam a dar mais dinheiro para o clube para contratar um ótimo jogador que seria um investimento. Não sei o porquê o São Paulo recolhe tanto dinheiro de vendas, mas na compra de jogador a gente sempre compra jogador de graça. O que acontece com o São Paulo Futebol Clube para isso? Porque entra dinheiro, não sai dinheiro e mesmo assim a dívida aumenta. E aí, após tudo isso, vocês, para tentar trazer um reforço, vocês me trazem Rigoni. Rigoni voltou para o São Paulo depois de estar anos lá nos Estados Unidos sem fazer uma temporada completa, sem fazer mais de 5 gols por temporada. Vocês simplesmente traz Rigoni para ser a salvação da Libertadores. E o que acontece? Fomos eliminados da Copa do Brasil, fomos eliminados da Libertadores. O Crespo, pela sorte, pela bondade de Deus, chegou e teve uma sequência muito vitoriosa no Brasileirão, uns 4 ou 5 jogos que salvaram o São Paulo do rebaixamento. Se não fosse por esses jogos, o São Paulo hoje era candidato definitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo isso justo por causa dessa diretoria fracassada e que não é transparente com o torcedor. Vender todos os jogadores da base, trocar técnico na metade da temporada e depois trazer Rigoni para ser a salvação da Libertadores, vocês estão demonstrando escancaradamente que estão fazendo do São Paulo um verdadeiro lixão. E mais uma vez eu vou falar aqui da atitude de hombridade, atitude de postura de líder que teve o Luiz Gustavo. Ele falou que sim, o São Paulo tem que mostrar as caras de cima para baixo, não de baixo para cima como está acontecendo. Júlio Casares, cadê Leco para falar? Cadê o Muricy? Porque esses caras sempre estão imunes das vergonhas que o São Paulo tem passado. E se você acha que o 6-0 foi apenas uma ocasião fora do comum ali, que é uma coisa que aconteceu do nada, você tem que saber que o São Paulo teve esse 6-0 por um tempo gigantesco de má gestão de Júlio Casares, Leco, Muricy Ramalho e Rui Costa. Além disso, também do silêncio que é meio estranho da torcida organizada, que há muito tempo vinha sido pressionada para trazer aí uma segurança para o torcedor comum, para o clube, mas sempre estava lá dentro fazendo grandes reuniões ali com a diretoria, mas nunca víamos resultado. O que será que aconteceu que a torcida organizada ficou tanto tempo calada quanto a tudo que se passava pela essa atual gestão de Júlio Casares? Será que a falta de atenção pelo momento de riquezas que estava dando a Casa da Independente para todo mundo lá dentro, será que isso foi algo que ocupou o tempo dos torcedores do São Paulo da organizada, em vez de cobrar diretamente todos os diretores do São Paulo? Uma coisa eu falo, no meu canal pessoal eu cobrei, eu falei da gestão do Júlio Casares já faz 2 anos que ele vem fazendo merda no São Paulo, desde que ele quis contratar o Rogério Ceni para abafar o caso, depois quis contratar o Zubeldia, quando já tinha uma treta ali com o Muricy Ramalho, desde que contratou o Carpini e mandou embora depois de 2 meses, acabando com a temporada do São Paulo. Eu venho falando há muito tempo, mas por que a torcida organizada por muito tempo se manteve também omissa a todos esses erros que aconteciam no clube? E agora o último tópico desse vídeo, esse
cenário político e a ameaça do São Paulo para a Série B em 2026. Essa frase de time grande não cai não vai salvar o São Paulo se continuar nessa mesma pilantragem. Júlio Casares prometeu processo para o clube, uma grande longevidade e também uma grande estruturação, mas o que a gente está vendo até agora é improvisos. Além disso, já anteciparam a eleição no São Paulo Futebol Clube, já deixaram claro que deixaram de exigir e estão deixando o clube largado no final da temporada. Júlio Casares, por exemplo, não está deixando o Morumbi pronto, como diz um jornalista, se eu não me engano, o André Hernan, falou que o Júlio Casares não está querendo jogar lá no Morumbi no final da temporada, não porque o gramado não está pronto, mas porque está com medo de uma grande revolta e um protesto dos torcedores contra a sua reeleição. Então tem que deixar essa politicagem de lado, porque o São Paulo vai cair se continuar dessa forma. Então o São Paulo precisa de urgência em algumas reformas. A primeira, o São Paulo precisa romper a tradição de mentiras e politicagens que vem nos seus últimos presidentes, desde Leco, que foi uma grande escória para o time do São Paulo, e até o Júlio Casares, que está conseguindo superar a gestão do Leco. O segundo ponto é chega de apoiar no passado glorioso do clube. Muita gente está querendo falar o São Paulo é trimundial, o São Paulo é campeão de tudo, o São Paulo tem tri brasileiro consecutivo. Chega, acabou esse momento, isso é passado, ficou para trás. O São Paulo tem que pensar daqui para frente. O São Paulo, se não se reestruturar, vai ficar para a Série B lá no ano do centenário, porque já está chegando e essa vai ser uma das maiores vergonhas do clube. O terceiro ponto é o fim desse conselho vitalício que tem dentro do São Paulo, que é uma das maiores mamação de teta que eu já vi. É pior que o Bolsa Família. O Bolsa Família ainda ajuda quem precisa. Já esses conselheiros vitalícios são apenas mamadores do clube. Estão arrancando ali toda a história, o presente e o futuro do torcedor são paulino. E agora é hora de responsabilizar os verdadeiros culpados. Júlio Casares, Muricy Ramalho, que tá omisso, Leco, que é um dos piores nomes que já passou em toda a história do São Paulo em qualquer cargo, e Rui Costa, que tá tentando calar jogador que tá sendo honesto e demonstrando postura firme nesse momento conturbado do clube, tem tudo que ser revisado e ser responsabilizado. E o torcedor do São Paulo tem que ficar de olho aberto nesses conselheiros que estão acabando com o clube por trás e por baixo dos panos. Então é isso, galera. Esse daqui é o Futuro Esporte. Espero que você tenha entendido muitas das mensagens que passei aqui e espero que você também comenta nesse vídeo, traga aí também pontos importantes que têm que ser analisados para a reestruturação do São Paulo. E aqui eu quero deixar já o fora Júlio Casares, por favor, saia do meu São Paulo antes que 2026 seja o pior ano da história desse clube. Valeu, rapaziada, muito obrigado.